Boa noite a todos. É sempre muito prazeroso estar com vocês aqui. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Aí atrás todo mundo me ouve bem, porque eu não lido bem com essa coisa aqui. Em todo caso, vamos lá, né? Então, veja bem, na verdade, não foi coincidência o que aconteceu semana passada, aqui na casa. Eu estive aqui na terça-feira, dia 27 de abril, no estudo da doutrina e no desenvolvimento mediúnico. E a Lucia perguntou sobre o que eu iria falar hoje. E eu passando por aqui, vi um cartaz afixado com um convite do José Carlos de Luca. Lembra que eu falei sobre o Médico Jesus, um dos capítulos escritos por ele nesse livro. E eu já havia, estava lendo um outro livro dele, né? E já tinha resolvido conversar sobre esse capítulo que eu achei muito interessante. O nome do livro é Atitudes para Vencer. Nós precisamos de atitudes. Dizem, não sei se é lenda, que o Brasil perdeu a Copa por falta de atitude. Então que nós não percamos a nossa vida espiritual por falta de atitudes. Então, ele fala nesse capítulo do livro, ele veio fazer uma palestra aqui em Santos, no Jesus e a Caridade. Eu já li o livro e achei o capítulo interessante, primeiramente para mim, evidentemente, então estou passando a vocês. O capítulo fala sobre o seguinte: a árvore da transformação. Você sabe o que significa transformação? O que é transformação? Eu acho que você tem que pensar e se modificar, né? Se modificar, muito bem. Primeiro, então nós vamos ao dicionário e ver o significado dessa palavra. Transformar significa mudar-se, converter-se. Então, sendo assim, o José Carlos de Luca, nesse capítulo, nos mostra que o Evangelho conta a história de uma das mais vibrantes mudanças, transformações que nós conhecemos. Na verdade, ela nasceu de um encontro memorável, o de Jesus com Zaqueu. Você sabe quem foi Zaqueu? Quem sabe quem foi Zaqueu? Alguém conhece? Ai, que bom, então agora eu vou poder falar, né? Vai ser bom, se alguém já soubesse, vinha aqui e falaria, né? Então o Zaqueu era um homem muito parecido conosco, pelo menos no seu drama emocional. A história de Zaqueu com Jesus, é interessante a gente saber essa coisa da história. Se passa na cidade de Jericó. Já ouviram falar na cidade de Jericó? É uma cidade da Palestina, situada às margens do Rio Jordão, e é considerada uma das mais antigas cidades do mundo. Então a história se passa lá em Jericó. Então Zaqueu morava lá e exercia o cargo, aí é que mora o perigo, né? De chefe dos cobradores de impostos. Ah, agora lembrou. Agora ela disse que lembrou. Então Zaqueu, ele morava em Jericó e ele era o chefe dos cobradores de impostos. E Jesus estava de passagem pela cidade e, evidentemente, todos queriam conhecê-lo, em virtude das notícias que se espalhavam em toda a região a respeito das suas curas, das suas pregações. E Zaqueu, como eu falei antes que ele era muito parecido conosco, ele tinha um sério problema de consciência. Além disso, ele não era muito bem querido na cidade de Jericó. Será que alguém imagina por que ele não era bem querido? Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Vocês podem imaginar o porquê dele não ser tão querido. Então nós podemos extrair dessa história que Zaqueu não era justo na coleta dos impostos, exorbitando cobranças e confiscando patrimônios que tinham sido adquiridos com muito suor e sacrifícios. Ele era rico, mas não era feliz. Tinha poder, mas era odiado. Podia oferecer, tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Podia oferecer banquetes, porque tinha condições, mas não tinha amigos para convidar. Não adiantava nada, né? Tudo isso deixava muito triste. E se fosse
naquela época, né? Agora eu estou passando para a nossa. Se hoje em dia ele fosse examinado por um médico, ele seria diagnosticado como depressivo. Todo mundo conhece essa palavra. Mas naquela época ninguém falava ainda nisso. Se ele fosse diagnosticado hoje, ele seria um depressivo. Porém, as notícias de Jesus trouxeram alento ao coração de Zaqueu. Ele queria ver Jesus, queria conversar com o profeta do amor, para ver se ele conseguia resolver esse drama de consciência. Então o mestre chegou à cidade e a população logo correu, claro, para ver o Nazareno. Nós não faríamos a mesma coisa? Com certeza. Então Zaqueu, com as suas vestes caras, porque ele tinha, né? Misturou-se àquela multidão, mas devido ele era pequeno, a baixa estatura, ele percebeu que não ia conseguir ver Jesus, quanto mais falar com ele. Se ele não conseguia nem ver, imagine chegar lá perto, né? Entretanto, ele sentiu que ele não podia perder a oportunidade. É aí que nós entramos também, e muitas vezes as oportunidades aparecem na nossa vida e nós deixamos escapar. E depois nos arrependemos, né? Mas Zaqueu estava determinado. E ele precisava dar um jeito na situação. E assim ele fez. Bem ao seu lado havia uma árvore. E Zaqueu não teve dúvidas. Resolveu o problema da estatura subindo com sacrifício na árvore da frondosa figueira. Pronto, ele em cima da árvore, assunto resolvido, né? Ele poderia ver Jesus. Ao passar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje gostaria de dormir em sua casa. Foi Jesus que disse, está em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Quem duvidar pode procurar lá. O choque da alegria no coração de Zaqueu foi tão grande que o cobrador de impostos talvez não tivesse descido da árvore. Na minha ótica, de repente, ele até caiu de emoção, né? Escutar uma vez que ele queria falar com o profeta do amor. Horas depois, quando Jesus se aproximou da casa do publicano, ou seja, de Zaqueu, muitas pessoas comentavam, como em alto e bom som, como é que Jesus iria se hospedar na casa de um pecador, visto, como eu já disse, que ele não era bem quisto na cidade de Jericó. Como é que é? Jericó, que é uma cidade mais antiga do mundo, fica nas margens do Rio Jordão. Então Zaqueu, muito triste, ouvindo as acusações, falou a Jesus: Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens, e se tiro algo de alguém, devolvo quadruplicado, ou seja, daria 4 vezes mais. E Jesus ficou contente com a atitude de Zaqueu e falou que com aquele gesto ele já estava salvo. Para o mestre, as atitudes positivas de Zaqueu deram-lhe a salvação.